Boa noite, irmãos, amigos. O título da pregação pode parecer um pouquinho forte. Coitado do tolo. O capítulo 10 de Eclesiastes enumera alguns princípios estabelecidos por Salomão, mediante conclusões dele, pensamentos. E como este capítulo fala muito do tolo, especialmente o 2, o 3 e de 12 ao 15, eu vou logo dedicar a pregação inteira para este assunto e ainda quero complementar com duas passagens de Provérbios que vêm bem ao nosso tema. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 10, versículos 2 e 3. O versículo 1 nós já pregamos sobre ele na pregação passada, junto com o restante do 9, só lembrando. Então, Eclesiastes 10, 2 e 3, diz assim: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, agora tratando de algo tão prático e que tem a ver, deveria ser motivo do pensamento de cada um por si próprio, um autoexame nessa questão da tolice, da insensatez, da falta de sabedoria, mesmo humana. Dá-nos o teu Espírito para entender, identificar em nós mesmos, se for identificar em outros, que façamos com humildade e com disposição de ajuda. Mas aqui temos material muito rico para este assunto. Que o teu Filho Jesus Cristo seja exaltado nas nossas vidas de toda forma, inclusive nesta de batalharmos contra a tolice, de alguma maneira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. É interessante que o original, o assunto lá é mão, não é lado, é mão. E em vez de direito, é direita. Mão, direita. Aliás, em vez de bem, é direito. Mão direita. E a versão revista e atualizada diz lado direito. O coração do sábio se inclina para o lado direito. E o coração do tolo se inclina para o mal. É lado esquerdo na revista atualizada, mas literalmente está na sua mão esquerda. O coração do sábio está na sua mão direita e o coração do tolo está na sua mão esquerda. Muito curioso. Exemplo típico de uma tradução mais ou menos interpretativa, em que os tradutores aqui, pelo menos da minha versão, aqui, a nova versão atualizada, eles tomam o sentido de direito como bem e de esquerdo como mal. Isso é uma interpretação. É curioso. Os que acham que significa mesmo direito, mão direita, o lado direito,
acham que direito aqui, ou mão direita, indica proteção. E que aqui estaria uma repetição do fato de que sabedoria traz proteção ao seu possuidor. Correto. Já falamos, inclusive, disso, que a sabedoria traz proteção, e que aqui seria uma espécie de repetição disso. Eu, pessoalmente, não concordo. Na minha maneira de ver, está dizendo o que está dizendo. O coração de um está do lado direito, ou na mão direita, e o coração do outro está do lado esquerdo, na mão esquerda, ou seja, oposto. Só isso. Oposto. Então, se um vai para o mal, o outro é para o bem. Ou se um é para o bem, o outro é para o mal. Que aí, alguns interpretam assim, já colocam na própria Bíblia como se fosse bem ou mal. Não está escrito lá bem ou mal, ok? É direito e esquerda. Ou seja, o contrário. Então, na minha concepção, é uma maneira de dizer que eles têm corações contrários. O tolo e o sábio. E tolo aqui não significa falta de inteligência. Não, é de sabedoria. Se um quer o lado direito, o outro quer o esquerdo. Um quer o bem, o outro quer o mal. Se um é prudente, o outro é imprudente. É isso aí. Claro, se um é prudente, o sábio, né? O tolo é imprudente. Basicamente isso aí. Tem pouco em comum. Versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. A ideia aqui é que o comportamento do tolo é visível a todos. De uma maneira geral, todo mundo nota. As pessoas percebem. Vai pelo caminho, não se diz, ele não disse que caminho é esse. Deve se referir, provavelmente se refere ao caminho do dia a dia, na vida. Na vida. Mas, mesmo se colocássemos isso de uma maneira bem específica, material, numa rua movimentada, ou numa estrada, é fácil perceber que a pessoa está andando de uma maneira perigosa, está andando na rua, sai do meio da rua. A gente nota isso claramente. O pai de alguém pequeno, a mãe, sai daí, vai para lá, cuidado, não atravesse no meio do quarteirão, vá para as pontas, e vá lá em cima da faixa. Então você é facilmente observável quando alguém está fora e vai tá correndo perigo. É mais ou menos o que eu acho que quer dizer isso aqui, lembrando o óbvio, né, que há situações na vida muito mais complexas do que simplesmente andar numa rua. E que igualmente as pessoas notam quando é um comportamento diferente, um comportamento insensato, um comportamento que causa algum tipo de perigo, mostra algum tipo de estranheza ou coisa assim, causa estranheza. Seja como for, fica claro que a trajetória de um insensato é fácil de ser percebida. Provérbios 13 e 16 reforça isso aqui quando diz assim, Provérbios 13 e 16. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. Olha que coisa. Em algumas versões tem espraia, que significa exatamente isso. Ele espalha, ele não consegue conter, não consegue segurar. Ele espalha, ele divulga, conscientemente ou não, ele torna público, claro, que é assim a situação dele. Vamos pular para o versículo 12. Eu quero ler o 12 e o 13. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. Forte a frase.
Então, um novo contraste do sábio ao lado do tolo. As palavras do sábio lhe trazem favor. Que a ideia é basicamente graça, no original. Na versão atualizada, ela é mais literal, talvez até melhor. Nas palavras do sábio, há favor, há graça. A ideia aqui parece ser que o sábio, com palavras de graça, naturalmente atrai graça para ele próprio. Essa frase tem duas maneiras de se olhar. Uma é que as palavras do sábio ele transmite graça para outros. Mas no contraste com o tolo, diz que o tolo destrói a si próprio. Então é uma ação dele contra ele próprio, do tolo. Então dá a ideia que o sábio, qual é a ação do sábio com relação a ele próprio? Favor, graça. Como seria desta forma? Uma vez que ele se comporta de uma maneira tal que as pessoas se voltam para ele ou têm a tendência de tratá-lo ou considerá-lo de uma maneira favorável e ele lucra com isso. Não que ele vai ser sábio para isso ou por isso, mas é uma consequência natural. Então, em suma, o sábio, ele faz bem a si próprio, ou a sábia, claro, feminino ou masculino. Faz bem a si próprio. Isso que ele quer dizer aqui, e de uma maneira mais clara ainda, no contraste. O tolo, ele faz mal a si próprio. E a palavra aqui não é só fazer mal, ele diz que ele é destruído pelo que ele diz. É uma palavra muito forte. Literalmente significa engolido. Engolido por ele mesmo. E colocaram destruído. Noutra versão tem os seus lábios o devoram. O versículo 13 explica o motivo. Porque o que ele diz é tolice, o que é óbvio. Só que aqui diz, as primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. Então observem, o que ele quer dizer aqui? É duro. Tudo o que ele diz. As primeiras são tolice, as últimas loucura. E as do meio são cheias de sabedoria? Não é razoável. Então a forma dele dizer que vai sair coisa tola aí. Na maior parte do tempo, pelo menos. Não vou dizer que é 100%. Mas vai ser caracterizada a frase dele, ou as frases, ou o falar dele, a maneira dele se pronunciar, vai contaminar com a tolice dele. A primeira e a última. Claro que mesma coisa no meio, um quarto, 3/4, mesma coisa. A ideia que dá é esta aqui. Insensatez, significa a palavra que é traduzida por tolice ou falta de juízo. As primeiras palavras, é a maneira dele dizer. Não quer dizer que todas as primeiras palavras são tolice e as últimas são loucura perversa. Não vice-versa. Claro que é uma forma dele dizer que há tolice no que ele diz, falta de sensatez, a loucura perversa. A palavra perversa me impressionou aqui. Porque não é uma loucura, agora não, essa loucura aqui não é no sentido de alguém que está qualificado, né, psiquiatricamente como um louco, coisa assim. Não, é a tal da insensatez. Então, é insensatez perversa ou má. Sabe o que significa? É que não é uma insensatez inofensiva. Talvez dizendo de uma maneira mais geral ainda, a insensatez não consegue ser inofensiva. Ela não é inócua. Ela é ruim. Se é a intenção do tolo dizer assim, falar desta forma, para se autodestruir, obviamente que não é. E que ele tem esta noção, provavelmente não tem,
Mas é Deus inspirando Salomão a dizer, diga isso. A insensatez, ela não é neutra. Não é que ela não traz algum tipo de coisa boa. Ela não traz pena, porque o sábio traz. Mas o tolo não traz, só isso. Ele pede por não trazer. Não, não. O que ele traz, que é a insensatez, é ruim. É nocivo, é hostil a ele próprio. E claro, aos outros. Como é que seria ruim para ele e seria bom para os outros? É óbvio. Vá pensando aí. A artilharia é pesada de Salomão e Provérbios contra o tolo. Vá pensando. Não é pensando no seu vizinho, não, em você, que eu quero dizer, tá? Não é o que está na frente. Esse aí está caracterizado total. Né? Do lado esquerdo, do lado direito. É aquele irmãozinho que não veio hoje aqui, devia estar ouvindo. Isso aqui, peraí. Deixa o irmãozinho lá. Ou a irmãzinha. Eu digo, vá pensando em você. Ok? Se entenda com você próprio. Eu aqui sou só um portador. Sou só um portador. Não estou dizendo aqui, estou aqui para dizer que você é um tolo, ou uma tola, ou um insensato. Não, eu estou aqui para dizer o que Deus diz sobre o tolo. Agora, se você é ou se você não é, você vai se autoqualificar. Claro que isso vai ter uma exceção na hora que um pai chama um filho que está sob a sua educação e diz assim, como é que você faz um negócio desse? Ou alguém que está numa posição de uma liderança espiritual, como o próprio pastor de uma igreja, coisa assim, chama algum membro que está, de alguma forma, exacerbando nisso aí, ou exagerando, ou prejudicando, mesmo, chama e vamos conversar. Não está direito um negócio desse. Então, mas é diferente, não é? De chegar e olhar para o olho e dizer assim, você é um tolo. Não é isso. Não temos essa intenção, nem é o que eu quero aqui. Mas eu gostaria que você se auto-examinasse com honestidade, com coragem, para saber onde é que você se encontra aqui. Provérbios 18, 6 e 7. É bem de acordo com o que nós vimos falando no versículo 12 e 13 de Eclesiastes, quando fala em tolice, em insensatez, ruim, perversa e tal. Quando ele diz assim, Provérbio 12, 6 e 7, 18, 6 e 7. Os lábios do tolo entram na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são armadilha para a sua alma. O que ele quer dizer aqui é que o tolo é polêmico, por natureza. Ele entra numa roda de conversa, rapidamente vira uma discussão. Coincidência, logo quando ele entra. Onde ele está, é difícil ter uma conversa natural. Vai ter discussão, vai plantar algum tipo de situação em que vai, muito provavelmente, virar uma discussão. Uma conversa vira numa discussão. E na própria discussão, ele vai se comportar de um modo a irritar outros, chatear outros, que vão resistir. É o que ele diz, é como se ele estivesse gratuitamente procurando açoite. Eu entendo que a ideia aqui, que clama por açoite, não é que ele está querendo dar açoite nos outros. Não acho que aqui é o caso, não. É que ele acaba puxando para si próprio, parecendo que nós acabamos de ver em Eclesiastes, e com o complemento aqui do versículo 7. Ele é altamente destrutivo a si mesmo. Outra forma de dizer, sabe o que é? Ele próprio é o seu grande inimigo. O maior inimigo de um tolo é o sábio. Não. É ele mesmo, para começo de conversa. Pelo que ele prejudica a si mesmo. Até aqui o foco tem sido nesse aspecto.
e que ele é contrário ao sábio, e de que ele torna público rapidamente, facilmente a sua tolice, seja qual for a natureza dela. Versículo 14, voltando a Eclesiastes 10, diz assim, Eclesiastes 10 e 14, o tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Eu vejo aqui como mais uma característica do tolo. Parece que ele acha pouco falar bobagem sobre as coisas que acontecem e ainda se mete a falar do futuro. Salomão bate duro. Quem é você para afirmar isso, sabichão? O ser humano não conhece o futuro, não. Mas uma maneira muito fácil de você identificar um tolo é esta. É saber o quanto ele fala, é com coisas que vão acontecer, e a forma com que ele fala, a maneira, a atitude com a qual ele coloca o que ele pensa sobre o futuro. Todo mundo tem direito a pensar sobre o futuro do mundo, o globalismo, está agora numa época anti-globalismo, Rússia invadindo a Ucrânia, que há muito tempo não se viu um país invadindo outro e tal. Tem muitas coisas para pensar, é claro. Então cada um pode ter a sua ideia do que vai acontecer, inclusive biblicamente sabemos que vai ficar um desarranjo tão grande que Cristo vai ficar muito grande logo antes de Cristo voltar. Sabemos disso. Sabemos a consequência. Sabemos que alguma coisa deverá ter consequências. A eleição no Brasil, se for A, é a consequência tal, se for B é tal, mas vai ter o C, vai, não vai, não vai. Aí chega eu a dizer, é assim, pá, vai ser assim. Vai ser assim a eleição. Vai ser assim o resultado. E se for assim, vai acontecer isso. Tolo. Ele pode pensar, ele pode achar, ele pode ter ideias, ele pode ter os seus pensamentos, mas não afirme. Você já notou que muitas vezes alguém que fala coisas que não entende, da qual não entende bem, fala com ar professoral? Se isso aqui acontecer, isso aqui, pode escrever aí. Esse aí é típico. Esse está escrito na cara, no teste, assim. Pode escrever aí. Isso aqui. Não faça isso. Você está se autodestruindo, meu amigo, ou minha amiga. Você está se acabando a si própria. Como é que você sabe o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã? Sobre o comércio, sobre a indústria, sobre o dólar, sobre o euro, sobre as criptomoedas. Como é que sabe? Então, a forma da ideia, sabe o quê? É que o tolo está convencido de que ele é mais capaz do que os outros. É isso aí. Talvez ele não acorde assim, eu sou a pessoa mais sábia do mundo. Todos com os quais eu vou conversar hoje estão abaixo de mim. Em conhecimento, em sabedoria, em sagacidade. Eu não creio que ele pensa isso todo dia, quando ele acorda. Ou ela. Não sei. Mas pensando ou não, a ideia que dá é que lá por trás da sua consciência, a ideia é esta. É que os que estão ao meu lado não entendem, não sabem, então eu vou dar a minha aulinha aqui, ou aulona. E feliz de quem está me ouvindo, né? A minha previsão para o futuro do país, ou do mundo, da sua família, ou sei lá de quê, da igreja, eu não sei. Mas é muito curioso que Salomão diz, ele multiplica, ele fala muito, fala demais. E é óbvio que estão incluídas coisas do futuro. Por que Salomão ia puxar aqui a ideia de ninguém sabe o futuro, não? Então é claro que o tolo está falando demais sobre coisas que ele não tem o menor
controle, nem conhecimento, nem autoridade para falar, mas ele fala, e é muito. Então volta lá, alguém atravessando uma rua de maneira errada, ou andando num certo lugar de maneira, todo mundo vê, ele está fora aí, cuidado. Então é muito visível. Provérbio capítulo 18, versículo 2, complementa bem a ideia ainda. Provérbio 18 e 2. O tolo não tem prazer no entendimento. Eita, olha essa frase. O que a Bíblia exalta o conhecimento, o entendimento, o saber. Não tem prazer, ele não gosta do entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Como diria o outro, bacana, né? Não quer aprofundar, não gosta de aprofundar, só quer uma coisa, dizer o que ele pensa. Ora, se ele não gosta de se aprofundar, o que ele pensa não foi aprofundado. Óbvio. O que ele pensa é raso. Porque ele não gosta de aprofundar, ele não tolera aprofundar. Devia ser o primeiro a ficar calado, porque se eu não gosto de aprofundar nada, eu vou dizer tolice aqui. Mas não, é o contrário, é o efeito perverso que tem na mente do tolo. Ele não aprofunda, sabe que está exposto pela sua superficialidade, ele sabe que está exposto, mas ele reage da maneira exatamente o contrário. Ele quer falar das ideias superficiais, rasas, não aprofundadas dele. É um contrassenso terrível. Não gosta de aprofundar no conhecimento. Quando ele lê ou ouve alguma coisa e gosta, pronto. Ali está a sua convicção colocada de uma maneira já que ali agora acabou-se. Não se expõe a ideias diferentes. Não gosta de se expor a ideias diferentes. Não quer comparar. Só quer dizer o que ele pensa. Não quer aprender nada além do que já sabe ou acha que sabe. Tem um amigo que gosta de dizer uma frase que descreve muito bem o tolo. Diz assim: meu amigo, por favor, não me confunda com fatos. Eu já estou resolvido. Não me confunda com suas opiniões. Vocês estão entendendo aí? Não me confunda com fatos. Está aqui a foto. Está aqui o vídeo. Não me confunda. Por favor, tá aqui. Lê esse livro. Lê esse livro. Não me confunda com fatos. Eu já estou convencido. Eu prefiro ficar achando mesmo que não seja fato. E que já haja uma demonstração de que o fato é oposto ao que eu estou dizendo. Não me interessa. Eu já estou convencido. Precisamente o que a Bíblia está dizendo, só que com outras palavras. Então, quando entra numa conversa, ele não se interessa em escutar, considerar, refletir depois, evitar se pronunciar com muita rapidez, exatamente para ganhar tempo. Tempo de quê? De refletir depois, de se aprofundar um pouco mais naquele assunto que ele discordava, e até falou, e alguém disse o contrário. E a pessoa que disse o contrário falou até com lógica, falou até bem, mas ele não quer parar e muda ali o assunto, ou arrefece a conversa para poder pensar, considerar melhor. Não, ele não quer isso, não interessa isso. O que ele quer é falar, dizer o que pensa e ensinar para os outros o que ele acha que sabe. Versículo 15. Voltando a Eclesiastes 10.
15. O trabalho do tolo o fatiga, o faz cansar, né? Pois nem sabe ir à cidade. É claro que todo mundo se cansa com o seu trabalho. Acho que a ideia aqui claramente é que o tolo, coitado, ele é contraproducente. Ele trabalha e se cansa e parece que não sai muito do canto ou do lugar. A ideia, eu entendo que seja assim, porque o trabalho cansa todo mundo, a Bíblia diz isso. Então é que é um trabalho que não rende. Curioso é que o assunto aqui não é preguiça. É que ele não está dizendo que o tolo é preguiçoso, não é o assunto. Aqui não, ele não está entrando nisso não. Ele trabalha. Ele se cansa, que é natural, como eu já comentei, mas é como se fosse um cansaço à toa, porque não sabe fazer as coisas direito. Ele não sabe nem ir na cidade. É curioso, o que Salomão tinha em mente exatamente, morava longe da cidadezinha onde ele estava próximo e tal, não sabendo exatamente, ou se é o centro da cidade onde morava, as cidades eram bem menores e tudo, mas Salomão disse isso 3.000 anos atrás. Mas a ideia é que todo mundo saberia ir para a cidade, talvez um jovem saberia ir para a cidade, e vai por aqui, pega o jumento, vai a pé, o cavalo na época, sei lá o que for, carroça, e vai por aqui, vai por ali, e chega lá. O outro não sabe, ele se embanana todinho, se complica todinho para ir na cidade. Como disse, não sei exatamente o que significa isso na época, o que significava. Mas é evidente que Salomão falou uma coisa que qualquer pessoa normalmente saberia. O tolo se complica, talvez vá questionar, ou acha que começa um caminho melhor, porque todo mundo vai pelo caminho errado, mas ele descobriu um caminho melhor, aí vai, se perde, se complica todo. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu aqui para Salomão dizer isso não. Eu sei o seguinte, ele diferenciou o tolo como alguém que não sabe fazer uma coisa que todo mundo sabe. Ele se complica. Parece que gratuitamente e quase por nada. Provérbios diz que o tolo não sabe nem dar um recado direito. Quer ver? Provérbios 26:6. E ele não fala aqui, ele não critica o tolo não, ele ele alerta quem manda o recado. É curioso, olha aí, Provérbios 26:6. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Como se assim, vai mandar uma mensagem por meio de um tolo. Pega logo uma faca aí e corte seus pés. E cause um dano a você mesmo. Porque, como é que você faz um negócio desse? Rapaz, deu tudo errado. Eu mandei uma coisa, explicou outra, e complicou, foi tudo. Melhor não ter nem mandado aquele recado. Isso mandou por quem? Por ele? Foi. Você é corajoso, hein? Não, mas é porque... Tudo bem, se cortou, né? E a Bíblia está avisando. Mandar um recado por um tolo é alto risco, porque ele não sabe entender a situação, não tem sabedoria para entender o conteúdo, a natureza, o sumo do que o outro está transmitindo, e chegar para o que vai receber o recado e dizer, mandaram dizer isso, isso e isso. E de uma maneira correta, de uma maneira bem interpretada. Talvez, coitado, ele vai querer florear, né? E vai adicionar coisa que não tinha na mensagem original, ou vai cortar a coisa. E não está dizendo aqui que ele é um mentiroso não, viu? Ele é um tolo, não é mentiroso. Ele não entendeu bem. E por algum motivo, ele deu uma torcida na mensagem original e prejudicou o que mandou a mensagem, cortou como se o outro tivesse cortado os pés. Agora, já pensou você não ser merecedor de confiança de um recado? Muito bem. Aqui eu quero já concluir
os pensamentos e com algumas lições. O que eu tinha a expor era isso aí. E essas passagens, e muitas outras na Bíblia, muitas passagens falam do tolo. Essas aqui falam de um tolo consumado, um tolo profissional, um tolo daqueles mesmo modelo, padrão, com um certificado mesmo. Alguém que é claramente caracterizado como insensato ao longo da sua vida. E há pessoas assim. Só que todos aqui cometemos atos de tolice. Não escapamos nenhum de nós e a curva passa por trás de mim, como eu gosto de dizer, o círculo. Mesmo não sendo totalmente tolos. De vez em quando eu digo isso. Tem uma pessoa conhecida, alguém que é um mentiroso. Fulano é um mentiroso. O que isso significa? Que ele mente no dia a dia. Okay? Ele é conhecido como alguém que mente, já nem sente mais direito quando está mentindo, quando está dizendo a verdade. É um mentiroso inveterado. A verdade faz parte do dia a dia dele. Muito bem. Mas tem outra pessoa que não é assim. E que um dia mentiu para o outro. Aí chega alguém e analisa aquele que mentiu. Fulano, aquele é um mentiroso. Não está muito justa essa avaliação. Não, mas ele mentiu. Sim, mas não quer dizer que ele é um mentiroso no sentido de um mentiroso repetitivo, de um mentiroso tal que qualifica o jeito dele ser. Mesma coisa. Até aqui nós vimos o tolo. Aquele que é tolo e faz coisas incríveis, como nós comentamos aqui. Ok. Mas você não pode, por isso, pensar assim, eu não me qualifico aqui nas coisas que estão aqui como uma maneira de viver. Eu não sou assim. Eu sei que não sou assim. Paciência. Então eu estou fora. Então o pastor Mauro está falando aqui, a Bíblia está falando aqui para outro. Para mim não é. Eu já fiz um exame de consciência desde o começo e já sei que não sou um tolo consumado, então eu estou fora disso. Eu sugeriria você não fazer assim. Embora você de fato não seja um tolo no sentido profissional, ou seja, que lhe caracteriza, mas você está sujeito, sim, a atos de tolice, a atitudes tolas, a momentos tolos na sua vida. Todos nós estamos. Dito isto, é importantíssimo, porque agora eu estou fazendo uma aplicação de tudo que foi dito. Então, a Bíblia está dizendo que todos nós somos isso que ela descreveu como um tolo de verdade mesmo. Não está dizendo que todos somos assim. Inclusive fala do sábio, porque tem o tolo e o sábio. Talvez tenha um meio do caminho, né, que não é tão tolo, não é tão sábio, não sei. Por outro lado, tenho que aprender disto aqui para mim próprio, ou só para eu orientar outro ao meu lado e tal, que você pode orientar e tentar ajudar com muito jeito alguém que se caracteriza fortemente nessa figura aqui do tolo, tudo bem. Mas além disso, eu posso aprender para mim? Pode. E deve, para tentar evitar. Então vamos lá, algumas lições que eu tirei daqui, não muito complexas, muito simples, conforme o que eu já falei, mas eu quero dar um final aqui, para você já estar pensando em você mesmo, mas procurando sinais de tolice, não se você é um tolo mesmo total. Se você está sendo frequentemente advertido por amigos, parentes, sobre o seu comportamento, alguma coisa do seu comportamento, é provável que você esteja se comportando como um tolo e eles estão notando, porque a tolice, ela expõe. Então, um irmão querido que você respeita falou isso de você,
com franqueza, doeu um pouco. Então, aí daqui a pouco, pá, outro diz, sua esposa comenta, seu marido comenta, ou alguém comenta, pá, coisa parecida. Opa, eu devo estar mostrando algum tom aí de tolice. Preste atenção. Segundo, se você, via de regra, é o que fala numa roda de conversa, vale a pena avaliar se está se comportando como um tolo. Alguém resolveu fazer um filmezinho de 10 conversas suas, 10 participações suas em rodas de conversa, no último mês, 2 meses, 1 ano, sei lá. Aí descobriu-se que nessas 10, em 8, era você, pá, 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 falando. Alguém falava um pouquinho e tal, e você, pá, entrava de novo. Se fosse possível fazer um estudo desse, qual seria o resultado? No seu caso, você que vai responder. Seria muito bom você pensar nisso. Se você está sempre liderando uma roda de conversa. Sempre. Ou quase sempre. Terceiro. Você está notando uma coincidência interessante. Toda vez que eu entro numa conversa, em pouco tempo está uma briga danada nessa roda. Coincidência, como alguém diz, rapaz, se tem igreja perfeita, não vá para lá não que você vai estragar. Não tem igreja perfeita, né? Não, estou procurando igreja perfeita para ir. A igreja tal eu conhecia, cheia de defeito. A outra lá, cheia de defeito. Então estou procurando uma igreja sem defeitos. Homem, não vá não, por favor. Por quê? Porque você vai estragá-la. Claro. Qualquer um de nós estragaria uma igreja perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Então, curioso, entra numa roda de conversa, quando vê está a maior briga. Discussão, constrangimento. Isso de uma maneira mais ou menos frequente. Por quê? Será coincidência? Plantando polêmica? Plantar polêmica é tolice consumada. Ou um indício fortíssimo de tolice. Quarto, se você acha que tem dificuldades de ter amigos, se você acha que as pessoas talvez estejam lhe evitando, pode ser que você esteja sofrendo as consequências do que você próprio tem plantado. O tolo se autodestrói. Então, as pessoas não nasceram com a cisma sobre você, não. No primeiro dia que ele viu, disse, não quero saber desse camarada aqui por nada. Vou evitá-lo, não quero conversa com ele. Por quê? Por causa da cor dos seus olhos. Não é assim. Então, se lhe evitam, se você tem dificuldade de fazer amigos ou coisa desse tipo, provavelmente, eu estou colocando provavelmente, eu estou tentando ajudar a nós todos, ok? Então, provavelmente você está fazendo exatamente o que a Bíblia diz que o tolo faz, está se autodestruindo, você está atrapalhando a sua própria vida. Não é que eles cismaram com você, você que talvez esteja cismando em se comportar como um tolo. Eles estão se defendendo. E lá vem o fulano na roda, vai já dar briga aqui, onde ele entra da briga, da confusão, da polêmica, da discussão, ou então não dá nada disso, todo mundo se cala, ele fica professorando. É isso aí. Qualquer assunto, viu? Não interessa. Qualquer assunto. O tolo mesmo fino é qualquer assunto. É biologia, é política, é guerra, é paz, é matemática, qualquer coisa. Está lá pontificando. Então as pessoas vão evitar. Por quê? Porque notam e se incomodam. Quinto, se algumas de suas ideias têm causado reações negativas em que você considera sensatas,
Veja se a sua atitude interna tem sido considerar isso, pensar em averiguar melhor, se expor a ouvir com mais profundidade o que eles têm a dizer. Examine. Sexto, considerando que os corações dos sábios e dos tolos têm direções opostas, conforme lá o comecinho, observe pessoas que você considera que têm a sabedoria e se compare a elas. Pelo menos em alguns pontos sobre os quais você está tendo uma certa dúvida ou quer averiguar, se compare a elas, atitudes, reações. Se for parecido, ótimo, porque ele está indo para o lado direito, aquela pessoa que você considera sábia, e você está parecido com ele, está indo para o lado direito também. Se tiver oposto, é bom começar a pensar melhor. Agora eu faço o seguinte, faço o contrário. Pessoas que você, na sua análise, considera que tem um grau de tolice, espero que você não seja chikungunya. 47 minutos, dizer para o Jailson interromper o vídeo. Rodou por aqui. Hoje eu estava orando, cadê a irmã Adelina? Eu estava orando por ela e, irmã, estou orando pela sua chikungunya. Não, pastor, ore por mim, deixe que ela vá-se embora. Eu digo, é isso que eu quis dizer, Adelina. Então, faça o contrário. Pense em algumas pessoas que você considera um nível razoavelmente elevado de tolice, conforme o seu pensamento. Não está julgando, declarando. Você tem direito de pensar o que você quiser de quem você quiser. Claro, isso não é um julgamento, é um pensamento, é uma avaliação. Ainda mais quando você tem motivos para avaliar alguma coisa. Então, você tem todo o direito de avaliar e dizer, não, eu acho que pessoas tais não capricham pela sua sabedoria, não são assim. Pois bem, aí examine, se compare com elas. Pelo menos nessas coisas que eu comentei aqui. Se estiver bem parecido, não é um bom sinal, porque vocês estão indo para o mesmo lado. Ele está do lado esquerdo, você está indo para o esquerdo também. Ou no direito, você também está. Mas se aquela pessoa não prima pela sabedoria, então devia ser o contrário. Claro. Então aqui está uma dica prática fantástica das Escrituras. Um padrão para você, para lhe ajudar, me ajudar, ajudar todos nós a um ponto de referência. Veja pessoas que você considera sábias, olhe para elas, examine um pouco. Para mim é que o tolo não gosta muito de pensar. E pense mais, aprofunde isso aí, examine, veja, observe. 3 pessoas na sua vida, 4, 5, e procure tirar uma conclusão, dizer, eu estou... É mais ou menos o jeitão. Não é que o gênio é igual, o jeito de falar é igual, a educação é igual. Não. Estou falando de reações, de atitudes, coisas essas que ajudam a caracterizar uma sabedoria ou uma tolice na vida. Então, examine e se compare mesmo. Você acha, por que Salomão está dizendo isso aqui, a Bíblia? Para nos ajudar a termos um ponto de referência. Sexta e última. Considerando que os corações dos sábios e dos tolos... Não, isso eu já coloquei, mas ainda é nesse aqui. É o seguinte, vamos supor que você está desconfiando que você está agindo como tolo. Ou porque se comparou com o sábio e deu tudo diferente, ou se comparou com o tolo e deu tudo igual, eu não sei. Ou não se comparou com ninguém, mas sua própria consciência está indicando isso, você tem notado alguns sinais, como colocados aqui, como é que as pessoas reagem com você quando você chega, ou quando você está numa roda, ou é todo esse tipo de coisa que eu coloquei aqui. Então, seja como for, você está desconfiando que o seu grau de
cometimentos de tolices, para não dizer que você é um tolo, mas está desconfiando que já está começando, talvez, é o tal do o mentiroso que só sabe mentir e o que mentiu uma vez em 10 anos. Mas aí tem aquele que começa a mentir uma vez por mês, né? Uma vez por quinzena. Está achando bom? Está facilitando tantas coisas, mentir, dar uma volta em tantos problemas, só mentir aqui, resolveu. Então, começa a mentir toda semana, né? Várias vezes por semana, pronto, está começando a se qualificar, claro, como um mentiroso, quanto mais, óbvio. Então, seja que nível for, você está desconfiando que você está se candidatando ou está quase sendo eleito já, na sua própria votação, um tolo. Sua reação de duas, uma. Você não está nem um pouco preocupado com isso. Olha, esse é um assunto que pouco me interessa. Pensando bem, tolos são eles, que aliás já é um sinal excelente, né? Tolos são eles, e eu não estou ligando não, eu sigo minha consciência. Claro que todo mundo tem suas tolicezinhas, né? O pastor tem, que é verdade. Fulano tem, todo mundo tem suas tolices, eu também tenho as minhas, eu não sou perfeito, não sou Jesus Cristo. Então aí dá um jeito de se auto-explicar e toca para frente, mesmo desconfiando. Mas não está preocupado com isso. Está preocupado em quê? Falar o que pensa. E continuar, né? Ou aumentar nessa característica. Aí a segunda opção, você se constrange. E você se entristece. Eu não queria ser tolo. Ou me caracterizar como alguém que está num grau elevado de tolices. Não queria, não está bom. É mais um crente em Jesus Cristo, que tem a verdade aqui, tantas orientações. Não, aí fica triste. Atitude perfeita, excelente, digna de um crente fiel, preocupado, se choca com aquilo e se entristece. É pena que não é. Quem é tolo é, quem não é, acabou. Não é isso? Não, não é. Graças a Deus a Bíblia diz claramente sobre essa questão, não da tolice, mas da sabedoria. Mas é o oposto. Tiago 1:5. E eu quero ler com vocês. Já encerrando, mas eu vou ler mais algumas coisas ainda e encerrar. Tiago 5. Se esse é o assunto que é de sabedoria e tolice, apesar de que nós... Porque Salomão, né, ele focalizou mais no tolo do que no sábio. Se, porém, estou em Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. O quê? A sabedoria. Ora, a sabedoria é a antitolice. Se Deus dá a sabedoria, ele está diminuindo a tolice. Que um vai para o lado esquerdo, o outro vai para o lado direito. É o contrário, é o oposto. Então está quase dizendo assim, que se você quiser deixar de ser tolo, peça a Deus que Ele vai lhe dar essa concessão. Que concessão? Deixar de ser tolo. É praticamente a mesma coisa. Se Ele está dando a sabedoria, Ele está matando a tolice na pessoa. Seja lá o que produz essa tolice. E não estou aqui nessa pregação, nem estive, nem era meu propósito, ir fundo na questão psicológica, na questão hereditária, de DNA, de cérebro, de pensamento, de equilíbrio psicológico, sei lá. O que produz tolice, porque que um é tolo, o outro não é, o outro é sábio. A parte das coisas espirituais, mesmo é óbvio que procura sabedoria pedindo a Deus e tudo, é diferente, que é o caso aqui, já está, eu concordo, é um tipo de sabedoria aqui mais voltada mesmo para a sabedoria de Deus. Muitas vezes a Bíblia fala numa sabedoria que é uma sabedoria humana, não obrigatoriamente envolvendo
Deus. Apesar de que a sabedoria, mesmo a refinada, claro, vem de Deus. Mas não quer dizer que quem não é crente, portanto, não tem contato espiritual com Deus, a chance de ter uma sabedoria humana aqui é zero. Não, é errado. Não é zero, não. Tem pessoas que têm uma boa dose de sabedoria, descrentes, que não sejam salvas em Cristo, mas têm um bom senso das coisas, um equilíbrio das coisas, e fareja o que é razoável, o que não é razoável, tem algo que e o outro não tem algo. Por quê? Nesse nível que o puramente humano, eu não sei explicar. Eu não sei se a ciência sabe explicar, a antropologia, eu sei lá, eu não sei por quê. Eu sei que alguns têm uma tendência muito mais forte para o lado da tolice e outras muito mais fortes para o lado de buscar sabedoria e buscar, mesmo ainda em níveis humanos, gente. Quando se converte aí, tem o caminho aberto, né? Claro, para buscar a sabedoria de Deus, que é o nosso caso. Então, é uma pena muito maior quando um crente que conhece os caminhos de Deus, tem o Espírito Santo em si, despreza a sabedoria do alto. E fica cometendo tolices aqui, ali, às vezes bastante. Uma pena, um desperdício. E Deus prometendo que dá sabedoria. Efésios 1,17, assim, mas eu acho que nem terminei. Peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante, aí continua a passagem, mas eu quero só focalizar nisso. Peça a Deus. A questão é tolice, a questão é sabedoria, trate com Deus, você que tem Deus, ou seja, você que tem Cristo na sua vida. Efésios 1,17, dentro dessa mesma linha, diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você tem feito isso para você mesmo? Você tem feito isso para pessoas que você tem considerado um grau de tolice preocupante, pessoas que você ama e que percebe na igreja, coisa assim, ou talvez nem um crente, ou um crente, se for da igreja, espero que seja crente, né? Mas peça a Deus que dê sabedoria, embora a plateia aqui seja crente, obviamente. Então pedir sabedoria de Deus a um não crente é algo que não tem muito sentido. Mas lembre-se de pedir sabedoria para você próprio, para mim, eu lembrar de pedir por você, uns pedindo pelos outros. Vamos fazer isso, está aqui na Bíblia, o rumo, o caminho. Se humilhe diante de Deus, confesse diante de Deus, ore diante de Deus. Se você é crente, a sua oração tem o quê? Poder. Tudo pode pela sua eficácia, o seu poder, a súplica do justo. A gente não crê muito nisso, não. Nós poderíamos orar muito mais do que nós oramos. Muito mais. Nós não acreditamos. Eu estou cansado já de... Eu tento, mas não consigo, não sou muito aceito onde eu vou, dá briga, não sei o que é, não consigo me comportar direito, eu tenho umas ideias que na cabeça, não consigo tirar. Não tem solução? Tem. Para quem tem fé, tem solução. Peça a Deus. Jogue sobre Cristo essa ansiedade, que eu espero que você conclua uma autoavaliação. Caso você conclua que está se comportando como um tolo, mesmo que não totalmente, mas pelo menos um pouco, seja como for, espero que isso gere uma ansiedade no seu coração, uma angústia. Espero, em mim. Porque é para nós estarmos por aí, demonstrando tolices, crentes, filhos de Deus, que história é essa? Então é para trazer uma angústia pura. Senhor, eu me recuso a ser tolo ou continuar fazendo tolices. Me recuso. Agora eu não tenho poder, Senhor, para dizer, eu me recuso, vou me levantar desta oração aqui já com sabedoria excelente, tolice quase zero, estou resolvendo o problema porque eu estou constrangido, eu estou triste e eu me recuso. Não é assim. É importantíssimo isso.
Mas o poder para lhe transformar um tolo em alguém de sabedoria, Deus tem e promete lhe dar. A questão de nós crermos e pedirmos a Ele. Agora, pedir com o coração pesado, com o coração desejoso, como eu falei, quase angustiado. Senhor, isso está me angustiando. Está em uma coisa boa para você se angustiar? Tem muitas coisas que nós devíamos nos angustiar mesmo, que aqui já é uma outra pregação, que eu vou encerrar isso aqui, né? Mas essa é uma. Se você tem visto sinais de tolice na sua vida, pare, pense, se humilhe, peça a Deus ajuda e para lhe tornar um sábio ou uma sábia. E, por favor, não duvide que Ele pode fazer. É a palavra dEle. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nisto. O Espírito de Cristo que em nós habita. Nós que somos salvos pelo poder de Cristo, pelo Teu poder, não cremos que Tu podes fazer transformações espetaculares em nós, desde que nós nos sintamos quebrados diante de Ti, humilhados e pedindo e com fé. Está aí a receita, o rumo, o caminho. Nos ajuda a cumprir e colher os benefícios espetaculares de respostas às nossas orações mais profundas, mais aparentemente impossíveis. É uma parte gloriosa da vida cristã, é ver orações assim, respondidas e dizer, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor Jesus Cristo, o Deus dos impossíveis. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.